Olá, galera do primeiro ano, tudo bom com vocês? Me chamo Eliane, sou professora de filosofia e venho compartilhar com vocês o tema, da Olimpíada na área da filosofia, os sofistas. A professora de vocês, excelente, a Jaqueline, e aí estou compartilhando um pouquinho com vocês esse conteúdo, tá bom? Aqui no mapa mental tem sofistas e Sócrates, né? Mas o foco central mesmo é somente os sofistas para a Olimpíada. Por que eu trouxe esse tema, sofistas e Sócrates, né? Porque os sofistas, gente, eles viveram no século V a.C., na Grécia Antiga, né? Era uma chamada Grécia Clássica, né? E os sofistas, eles eram filósofos, por mais que Sócrates não concordasse, né, que eles eram filósofos, e eles eram filósofos do saber. Por quê? Porque vocês viram recentemente com a professora Valdeir que na Grécia surgiu um termo chamado democracia apresentativa. O que é isto, né? Os próprios gregos, considerados cidadãos, que vocês estão vendo aqui, homens brancos, ricos, proprietários de terras, eles participavam da política, né? Eles podiam, né, participar da política na ágora, que era uma praça, que acontecia as discussões, tipo, vamos aqui imaginar, a nossa política, ela é o modelo da política de Atenas, lá na Grécia. A nossa política é uma política representativa. O que é isso? Votamos em alguém para que esse alguém nos represente. E lá na Grécia, não. Os próprios cidadãos, eles altamente se representavam. Por isso que é chamada democracia apresentativa. O que tem a ver isso com os sofistas? Tudo. Porque tu imagina várias pessoas tentando falar ao mesmo tempo. Aquela pessoa que ia ser ouvida e vista por todos é aquela pessoa que sabia falar bem, que tinha a retórica boa, né? Que todos começavam a olhar e prestar atenção. Então, para eu ser cidadão, né? Eu já era cidadão, mas para ser ouvido na ágora, que era a praça onde aconteciam as discussões políticas, eu precisava ser vista e ouvida. E se eu não soubesse falar bem, eu ia contratar quem para eu falar bem, para eu ter o dom da retórica? Essa palavra retórica, ela tem muito a ver com os sofistas, porque eu contratava um sofista, um filósofo, né, para que eu pudesse falar bem na ágora e todos pudessem me ouvir. Tá bom? Para você entender quem eram os sofistas. Sofistas eram filósofos do saber, assim como eles são conhecidos, e eles vendiam o conhecimento deles. Tipo, eu, Eliane, quero falar bem, vamos dizer que eu era um homem, porque mulher não participava da política lá em Atenas, estrangeiro não participava, escravo também não participava, era só cidadão que tinha terra, né, com 21 anos, era considerado cidadão rico, né? Tivesse nascido também em Atenas. E aí eu queria ser vista, né? Na ágora. E aí eu ia atrás de quem? De um sofista, para que ele pudesse ensinar o ato de falar bem, o ato de dialogar, de conversar. E ele chamava isso de retórica, né? O persuadir. O que é persuadir? Você falar e a pessoa acreditar naquilo que tu tá falando, tá? E aí o Sócrates, gente, que também viveu no período clássico da Grécia Antiga, ele criticava muito os sofistas. Por quê? O Sócrates chamava os sofistas de mercenários do saber. Por que mercenário? Mercenário, acho que tem certeza que assistir aquele filme Mercenário, ele cobrava aquilo que ele ensinava. Vamos dizer que eu queria falar bem, e aí ele ia me ensinar a falar bem, então ele cobrava por isso. E Sócrates não concordava, porque para ele a educação tinha que ser direito de todos e de graça para todos, né? E não, vamos dizer, ser cobrado. Aqui está um pouco, né, um resumo do que foi esses sofistas. Ensinavam falar bem em público, que é a própria retórica, falar bem público, né, o teu dom de persuadir, a arte de falar bem, de utilizar um discurso persuasivo, os sofistas ensinavam, tá bom?
E aí, gente, falando desses sofistas, sempre tem os mais famosos, o que se destacam, né? Tiveram 2 sofistas muito famosos, mas tiveram outros e eles eram andarilhos, né? Eles não se fixavam em um único local, onde tinha pessoas para participar da política, para querer falar bem, ter o ato de persuadir, eles estavam indo, né? E aí tem 2 sofistas, e ambos esses sofistas, eles são um pouquinho diferentes. Os 2 mais famosos são Protágoras e Górgias, tá? Esses são os mais famosos dos sofistas. Eu vou começar com Protágoras. O Protágoras, gente, o nome dele é Protágoras de Abdera, e ele tem uma frase muito célebre, né? O que resume a sua filosofia, o seu ato de ensinar bem, a sua retórica, que ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Quando ele afirma isso, gente, eu quero que você preste atenção, quando ele afirma o homem é a medida de todas as coisas, ele cria uma nova teoria. Ele cria a teoria do relativismo. O que é isso, Eliane? Não existe uma única verdade, existem verdades. Hoje eu gosto de chocolate, mas amanhã eu não posso gostar de chocolate. Hoje eu penso de um jeito, amanhã eu penso de outro. Por isso que ele afirma: o homem é a medida de todas as coisas. E ele inaugura o chamado relativismo. Para ficar fácil para você, não existe uma verdade. Existem verdades. Existe a minha verdade, existe a verdade do outro e assim por diante, tá bom? É o que se resume o nosso amigo Protágoras. O Protágoras escreveu um livro, né, intitulado como Antilogia, que significa contradição, que significa verdades, né? Não existe uma verdade, existem verdade. E ele ensinava o cidadão, como eu falei para vocês, a falar bem em público, a ter o dom da retórica, a ter o dom da persuasão, né? E ele tem uma característica, gente, a pessoa que ele ensinava tinha que falar realmente bem, ter o dom de persuadir, de convencer. De levar a pessoa a acreditar que aquilo era verdade mesmo, tá bom? O outro mais famoso é o Górgias de Leontini, como ele era chamado, né? O Górgias, ele é um pouco diferente do Protágoras. O Górgias, ele inaugura um pensamento chamado pensamento cético. O que é uma pessoa cética? Ela acredita aquilo que ela tá vendo, ela não vai acreditar aquilo que ela escuta, não, ela acredita aquilo que ele vê. É tanto que ele inaugura o seguinte: o ser não existe. Se existisse alguma coisa, não poderia conhecê-la. Se conhecemos, não poderia comunicá-la aos outros. Então, se alguém me fala uma coisa e eu não vi, aquilo não existe para mim, porque eu tenho que ver com meus próprios olhos, tá bom? Então, o Górgias, ele inaugura isso, um debate mais cético, um debate pautado realmente naquilo que a pessoa acredita. O Protágoras, ele ensinava o dom de persuadir, falar bem. Já o Górgias, o Protágoras, persuadir, falar bem, persuasão, convencimento. O Górgias, ele ia mais para o lado, como ele era cético, ele ia mais para o lado da emoção, ele era visto mais pelo lado da tomada da emoção. A pessoa ia utilizar a linguagem retórica de persuadir, mas para o lado emocional, tá bom? Então, os 2 sofistas mais famosos que nós temos, o Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas, o relativismo, não existe uma verdade, existem verdades, a minha verdade é do outro, e eu vou mudando também de pensamento, como eu vou vivendo e vou mudando de pensamento. E o Górgias, ele inaugura o quê? O ceticismo, o cético, o debate mesmo pautado na verdade, no convencimento na verdade, naquilo que é real, literalmente, mais para o lado da emoção. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido. Grande abraço a todos!